Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Heloísa Maciel e hoje nós iremos falar a respeito da vida de Matias. Matias, ele foi um homem que assumiu o apostolado do Judas Iscariotes após a sua morte. E aí agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns versículos que vai falar a respeito desse assunto. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, o que a gente pode entender com esses versículos? Para que alguém assumisse o bispado, o apostolado de Judas Iscariotes, esse alguém precisava ter como condição ter acompanhado o ministério de Jesus desde o início, ter estado lado a lado dele. Então, Matias, ele tinha essa condição da mesma forma como os outros 11 apóstolos, os outros 11 discípulos que foram selecionados, porque era a condição necessária. E olhando para a vida de Matias, a gente pode perceber que Matias, ele, por ter acompanhado o ministério de Jesus desde o início, ele assistiu, ele visualizou com que 12 homens que tinham a mesma característica que a dele fossem levantados, assumissem uma posição e ele não. Matias viu isso acontecer e a Bíblia não relata o que ele pode ter pensado, o que ele sentiu. Mas Matias era um ser humano. E se eu, como ser humano, também tivesse no lugar dele, eu poderia ter me sentido frustrada. Por que eu não fui escolhida? Porque se eu tenho também condições de assumir isso. Só que a gente pode perceber que tudo tem um tempo certo de Deus. Porque era necessário que o filho da perdição se manifestasse, que foi Judas Iscariotes. Então, se lá atrás ele tivesse assumido, o Matias tivesse assumido essa posição antes da hora, talvez a bênção se tornasse uma maldição sobre a vida dele. Mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas, tem um momento e a vontade dele deve prevalecer sobre as nossas vidas. Então que venhamos a sempre confiar em Deus para tudo aquilo que venhamos a desejar, tudo aquilo que venhamos a sonhar, pensar e fazer. Por quê? Porque Deus sabe de todas essas coisas, o que é melhor para nós. E talvez portas estejam fechadas para nós em determinado momento, mas talvez seja um livramento do Senhor. Então que venhamos a confiar em Deus, porque Ele que deve ser o nosso guia em nossas vidas, nos orientar em nosso dia a dia, em nossa vida, em nossos sonhos e projetos. Então eu espero que essa palavra tenha edificado você e fique com Deus.